aqui em Feira de Santana, né? Falávamos no bloco passado das medidas restritivas, das novas medidas restritivas, né? A nível estadual, a Feira de Santana vai seguir a questão do toque de recolher, 7 dias, das 22 às 5 horas. E toda a regra que tem por trás disso, né? A própria circulação de pessoas mesmo, muito além só do fechamento dos estabelecimentos. E tudo isso acontece, né, por conta da alta ocupação de leitos de UTI em hospitais em toda a Bahia, aqui em Feira de Santana também. A gente conversa agora com o diretor, né, das UTIs, né, o coordenador das UTIs do Hospital Geral Clériston Andrade. Eu falei das UTIs porque a gente tem o Clériston Andrade 1 e também o Clériston Andrade 2, Dr. Lúcio Couto, que vai falar sobre a realidade atual das UTIs por lá no momento. A gente conversava com o Dr. Francisco também na semana passada, não, anteontem, né? Anteontem. Sobre a situação do Hospital de Campanha, que é muito preocupante também. Doutor Lúcio Couto, como é que está a situação de momento no Hospital Clériston Andrade em relação aos leitos de Covid, com a taxa de ocupação que a gente tem e o quanto que isso preocupa? Bom dia, a gente agradece imensamente a disponibilidade de estar aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia para todos os ouvintes. Agradeço também a oportunidade de poder falar para a população da nossa situação real e também dos alertas que são necessários nesse momento. Agora nós temos uma ocupação de 82% dos leitos Covid. Começamos o dia assim. O número em si, ele não fala muita coisa. Ontem começamos o dia com 90% de ocupação, terminamos, em algum momento chegamos a 100%. Isso é volátil ao longo do dia, de acordo com a reserva de leitos que a Central de Regulação faz. Então, agora, ao passar para a Central a disponibilidade de leitos de hoje, nós já receberemos, logo agora no começo do dia, a demanda de UPAs daqui de Feira e da microrregião, que tem pacientes ocupando leitos e aguardando vaga para serem internados. Então, o número de ocupação de leitos de UTI, dos 40 leitos de UTI do Clériston Andrade agora, é de 82%, mas como eu estou dizendo, ao longo do dia isso vai sendo preenchido, porque as vagas vão surgindo, nós vamos dando alta, infelizmente alguns doentes falecem e os leitos vão sendo imediatamente preenchidos. Bom, quando a gente fala de 82% altamente variável, como o senhor disse, né, porque as demandas vão chegando a partir de agora, né, no começo do dia, a gente está falando de possibilidade de hoje, próximas horas ou amanhã, a gente chegar a esse número de 100%? A gente vive com esse risco constante, Fernando, e por isso é que estamos vendo aí o poder público lançando medidas restritivas em nível estadual, municipal, mas é um risco constante. Ainda não vivemos uma situação de colapso do sistema de saúde, como foi visto em alguns países da Europa, por exemplo, no começo da pandemia, na Itália, em Portugal, onde foi visto muito doente morrendo na porta dos hospitais. Não é a realidade de Feira de Santana ainda. Houve algum pânico, acho que ontem, com o correr das notícias, mas não é também para se ficar tranquilo, dizer, não, estamos na melhor situação possível. Nós estamos vivendo todos os dias no limite. Bom, e a gente teve algumas altas e baixas desde o começo dessa pandemia, né? A gente está quase completando um ano da pandemia, hoje 18 de fevereiro, primeiro caso, salvo engano, 6 de março, aqui em Feira de Santana, né? 6 de março, o primeiro caso que se teve notícia aqui na cidade. Nesta nova, a gente não pode nem dizer nova onda, né? Porque o número não caiu pra gente dizer que é uma terceira onda. A gente tá na segunda onda. Mas nesse novo momento que a gente vive de uma alta novamente em ocupação, quando que começou a preocupar novamente? Quando que a situação começou a atingir níveis mais alarmantes, doutor? No final de novembro, começo de dezembro, já percebemos uma retomada do crescimento do número de casos. Novembro foi um mês interessante porque começamos o mês de novembro com a queda abrupta do número de casos e isso deu até uma certa tranquilidade. Nós, por exemplo, lá no Clériston, no começo de novembro, chegamos a transformar alguns leitos de Covid em leitos de UTI geral. Mas isso teve que ser imediatamente revertido antes do final do mês. No começo de dezembro já tínhamos retomado os leitos de UTI pelo aumento da demanda. E de lá para cá uma crescente. E isso bem visível, principalmente nos períodos pós-festa, pós-Natal, pós-Réveillon, onde as pessoas relaxam mais, vão para seja festas em grupos ou familiares, e isso impacta diretamente no que nós vemos no nosso dia a dia. Bom, a gente tem ouvido falar muito de que pacientes que têm chegado a hospitais nesse período agora têm chegado mais graves do que em outros momentos. Aí se tratando de UTI, né? O senhor trabalha especificamente com UTI. Isso tem sido observado também, doutor?
Com certeza, e não só nas UTIs. Nós temos grupos de discussão do Covid aqui em Feira de Santana, grupos técnicos dos médicos, onde participam os coordenadores das emergências dos hospitais privados e públicos também, e é uma impressão generalizada. Esses doentes têm chegado com acometimento pulmonar maior. Temos recebido doentes um pouco mais jovens e com 80%, 70%, 90% de comprometimento pulmonar. E isso tem nos preocupado bastante, porque são doentes que já chegam mais graves. Em contato com colegas do Brasil inteiro, em outros grupos também, eles têm relatado e feito campanhas. A AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, está fazendo uma campanha para os pacientes que começarem a ter sintomas respiratórios procurarem o hospital precocemente, porque muitos pacientes estão com medo da ida ao hospital e vão retardando e tentando melhorar os sintomas em casa, e quando chegam isso também já pode ser um fator de agravamento. É importante a gente falar disso porque fica sempre aquela dúvida, né? O vírus está mais forte ou as pessoas estão mais descuidadas em relação a buscar logo o atendimento? Então me parece que essa segunda alternativa é que tem mais acontecido. As dúvidas existem de forma compatível com o que você acabou de dizer. Realmente existe uma dúvida também, existem novas variantes do vírus, não sabemos o quanto elas já podem estar entre nós e determinando esses casos em pacientes mais jovens ou os casos mais graves, mas realmente a falta de cuidado, ela é perceptível no nosso dia a dia, né? Basta andar nas ruas de nossa cidade à noite, passar em frente às ruas onde predominam bares, que a gente percebe que realmente a população parece ter cansado de se cuidar e de se prevenir. Ontem eu fiz um alerta em uma outra entrevista de que assim, o Covid ele vai além do problema do Covid em si. Nós temos 40 leitos de UTI Covid, como conversávamos antes do começo aqui, e 28 de UTI geral. Ontem, nossa ocupação de UTI geral era 100%. E as pessoas às vezes ficam muito preocupadas só com o Covid. E aí você pode me perguntar, Lúcio, qual é a relação? Eu tenho vários doentes na UTI geral hoje que vieram da Covid. Eles ficam na Covid, são doentes de internação prolongada, 15, 20, 30 dias. Eles saem da fase infecciosa do vírus, são liberados do isolamento do Covid e descem para a UTI geral. E lá permanecem ocupando o leito por muito tempo. E aí a UTI geral deixa de rodar leitos. E você vai ter doentes com AVC, com infarto, vítimas de trauma, precisando de leito também, que vão ter dificuldade de serem posicionados em leitos de UTI. As pessoas não pensam nisso. Eu sou jovem, eu não vou ter nenhum problema. O maior problema a maior doença que leva doentes jovens para a unidade de terapia intensiva é trauma. Ninguém está livre de, ao sair de casa, ser vítima, seja de um acidente fatal automobilístico, seja numa cidade violenta de um ferimento por arma de fogo. E esses pacientes, quando precisam de UTI, precisam da UTI geral. A UTI geral também está lotada e, de uma certa forma, com um impacto importante dos pacientes Covid que estão ocupando, pós-Covid, que estão ocupando esses leitos. Pois é, ainda tem isso, né? Questão pós-Covid. Quase um ano depois do primeiro caso, a gente já pode analisar isso também. Que tipo de sequela que o próprio vírus pode causar na pessoa e quais são os casos mais recorrentes? Se eu falo, muitas vezes a pessoa chega na UTI convencional, é um paciente pós-Covid, não está ali de Covid no momento, mas está ali por conta de uma sequela. Seria mais ou menos isso. Exatamente, Fernando. É muito comum, e isso também é algo que tem nos chamado a atenção, é muito comum entre os médicos a surpresa com o tanto de problemas que essa doença pode causar. Como é uma doença nova e nós estamos aprendendo com ela, esse um ano após o início da pandemia já nos mostra, a gente já está cuidando também de um outro doente. Tem o paciente Covid da fase aguda e o paciente pós-Covid. Muitos doentes com sequelas respiratórias, com comprometimento pulmonar permanente, ficando com fibrose pulmonar, com dificuldade respiratória. Meus amigos pneumologistas estão com os consultórios lotados, com consultas para 3 meses para frente, os daqui de Feira de Santana, porque não tem esses pacientes pós-Covid demandando realmente cuidados especializados. Muitos pacientes com eventos tromboembólicos vasculares. O Covid é uma doença que ela é pró-trombótica, ou seja, o paciente tende a ter alterações do sistema de coagulação sanguínea, formar trombos dentro dos vasos e terem eventos relacionados a isso, e isso pode levá-los à UTI. A gente já teve paciente jovem com AVC, com acidente vascular cerebral pós-Covid dentro das UTIs. Não foi só um caso. Então, é uma doença desafiadora. E como é que está o índice de contaminação hospitalar também, doutor? A gente sabe que no começo era tudo muito novo e a gente viu isso acontecer até, né, de uma forma um pouco mais intensa, porque não se sabia muito ao certo como o vírus se propagava e como se tomar esses cuidados. Hoje a gente tem uma situação muito mais eu diria que sólida, né, em relação ao tratamento. Os médicos, embora a gente não tenha cientificamente um estudo grande, porque a coisa é muito novo, mas na prática já se sabe o direcionamento a dar.
Em relação à contaminação hospitalar, é algo que diminuiu ou ainda acontece também? Acontece, mas numa escala menor. Efetivamente aprendemos bastante. No começo, corretamente como você falou, houve uma incidência muito grande de contaminação de profissionais de saúde, mas nesse momento eu tive várias baixas em minha equipe, de momentos mesmo de grande dificuldade de fechar a escala por ter 3, 4 médicos da escala contaminados, e assim também foi na equipe de enfermagem, fisioterapia, técnicos de enfermagem, mas agora estamos vivendo um momento um pouco mais tranquilo nesse sentido. Os casos são mais esporádicos de colegas contaminados, e nós estamos também vivendo um momento de grande esperança nesse sentido, né? Pois as equipes de saúde estão agora todas sendo submetidas à segunda etapa da vacinação. Bom, doutor, eu acompanhava ontem um trecho da entrevista do colega Mário Kertz em Salvador com uma médica do Hospital Couto Maia. Não sei se a Ana Paula também teve a oportunidade de ver isso. Me chamou muita atenção, queria também pegar a sua opinião profissional. Como é que é a UTI da Covid? Porque essa profissional falava que está acostumada à UTI, mas é uma coisa totalmente diferente da UTI convencional, né, em relação aos cuidados tanto com o paciente como com a equipe médica. Como é que é essa realidade? Conta um pouco pra gente sobre isso, doutor. Eu tenho 15 anos nessa estrada, né, Fernando, da terapia intensiva, e esse 1 ano dedicado muito à UTI Covid. Ela é realmente desafiadora para o profissional, em todos os sentidos. É desafiadora pelo estresse da forma física como você trabalha, com uma paramentação mais pesada, usando a máscara que incomoda o rosto o dia inteiro, usando protetor facial, a capa cobrindo sua roupa privativa. Isso tudo causa um nível de desconforto muito maior do que você trabalhar numa unidade convencional com a roupa hospitalar pura e simples e uma máscara convencional. O estresse de trabalhar numa unidade onde a mortalidade é maior do que as unidades de terapia intensiva em geral. Nós temos estudos que mostram mortalidade de doentes em terapia intensiva em ventilação mecânica acima de 60%, 80% em algumas séries de casos. Lidar com a morte faz parte do nosso trabalho, mas nunca é algo confortável, porque nós estamos lá para salvar vidas. Por muito tempo as pessoas tinham o conceito da unidade de terapia intensiva como um lugar onde o doente ia para morrer, isso lá no passado. E as unidades de terapia intensiva evoluíram a um ponto de salvar a grande maioria absoluta dos pacientes que lá entram, saem. E esse é o nosso objetivo. E o Covid nos desafia nesse sentido. Uma doença que, o doente que Covid, apesar da doença no total ter uma mortalidade relativamente baixa, mas o doente Covid crítico, o que vai para terapia intensiva e que vai para ventilação mecânica, esse tem alta mortalidade. E isso também mexe com o emocional das pessoas. Falávamos há pouco aqui também, antes de entrar no ar, sobre a doença tem acometido tanto a nossa população que vira e mexe, esses profissionais estão lidando lá dentro com seus familiares, com seus amigos. Nós tivemos alguns casos de nossos médicos cuidando de seus pais dentro da UTI. Pais, irmãos, amigos. E isso também é desafiador, porque por mais que nós sejamos tecnicamente preparados para enfrentar qualquer desafio que o nosso trabalho nos impõe, porque é o nosso trabalho, mas somos humanos e sentimos isso na pele, no coração e na alma. Pois é, eu lembro que certa feita a gente entrevistava o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, e o pessoal falava isso, que está acostumado a ver acidente o tempo todo, a ver desastre o tempo todo, infelizmente, mas algumas imagens não saem da cabeça, algumas coisas chocam e ficam por 20, 30, 40 anos. Acredito que nesse período de Covid, infelizmente, quer dizer, acho que coisas positivas também, né, de pacientes até desenganados que conseguiram se salvar do vírus, mas vive sempre nessa questão, né? O médico, no seu emocional, ele também é muito tocado nesse momento, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A relação do médico, do enfermeiro, eu falo sempre de todos, médico, enfermeiro, físico, técnico, porque somos uma equipe, na UTI a equipe multidisciplinar, ela é importantíssima. A relação nossa com nossos pacientes, ela é assim, é para eles que trabalhamos, é para eles que acordamos. Quando estamos aqui num rádio, num programa de audiência como a sua, forte, a ideia da gente é só falar para a população, ajudem o seu próximo, sabe? Sejam solidários, e o ajudar é aguentar um pouco mais, porque não tá fácil, a gente sabe que não é fácil. Pra gente também, quando saímos do hospital e vamos para nossas casas, também não é fácil ficar com esse tanto de restrição quando você quer viver, você quer curtir a vida, mas a gente precisa dosar isso em relação ao respeito ao próximo, e mesmo que isso não nos atinja individualmente, mas nos atinge muito como sociedade. Bom, o senhor acredita que o início do processo de vacinação gerou uma falsa impressão de segurança nas pessoas? Eu digo isso porque a gente, toda segunda-feira é certo, a gente tem aqui muita notícia de aglomeração,
de aglomeração interrompida pela polícia, fora aquelas que a gente recebe aqui uma denúncia de um ouvinte que a polícia não conseguiu chegar porque não é onipresente, não tem como acabar toda e qualquer aglomeração na cidade, infelizmente. Mas o senhor acha que gerou essa falsa sensação de segurança? A pessoa está ali, não tomou a vacina, está aglomerada, mas acha porque a vacina já existe que a situação está mais tranquila? Eu sou meio pessimista em relação a isso. Eu acho que não, eu acho que já é de antes. A gente já, antes mesmo da vacinação começar, as pessoas que participam de aglomerações agressivas, que eu falando assim, uma coisa é você reunir com sua família, com aqueles do seu convívio diário, mas gente que está indo para paredão, para festa, para aglomeração efetiva, esses já estavam tranquilos antes. A vacina trouxe muita esperança dentre nós, os profissionais de saúde, porque está praticamente ainda restrita a esse nicho, né? Acho que até então só profissionais de saúde idosos com mais de 90, e está muito lento o processo. Então a vacina ela é para trazer esperança. Esperança, é claro, a gente tem que ter sempre e alimentá-la, mas tranquilidade de que está tudo bem, meu amigo, nós estamos muito longe disso, muito distantes. Pois é, e falando de uma perspectiva até pessimista mesmo, a gente precisa pensar, eu acho que talvez, né, você falando de um problema como esse, de pandemia de saúde pública, é melhor a gente se preparar sempre para o pior, porque se o melhor vier, a gente vai estar mais preparado ainda, né? A gente vai estar mais numa situação até mais confortável se não vier o pior. Mas a gente volta e meia vê também notícia sendo veiculada de possibilidade de estar se criando um super vírus. Assim como se fala das superbactérias, né? Porque o processo de imunização está muito lento e as pessoas não respeitam tanto a questão do eu não diria isolamento social, mas pelo menos da necessidade de não aglomerar, de evitar a infecção em massa. Essa é uma realidade real, doutor? Assim, Fernando, a criação do supervírus dentre nós, profissionais de saúde, ela não é algo tão latente, não. Nossa preocupação é com aqui agora mesmo, é com este vírus, suas variantes e o tanto que isso ainda será disseminado até que a população seja imunizada de uma maneira geral. Você falou aí da questão das superbactérias, as bactérias resistentes a tudo, isso sim já é uma realidade. Nós que trabalhamos em terapia intensiva, já vivemos no nosso dia a dia com bactérias que respondem apenas um antibiótico de última geração, de última classe, e acompanhamos doentes que vão evoluindo graves. E isso tem mais a ver até com posturas da sociedade históricas e também da evolução da humanidade, com o uso exagerado de antibiótico nas lavouras, nos animais, com o uso de agrotóxicos também nas plantações. Então a gente está exposto a muita coisa, mas em relação ao supervírus até que não é uma preocupação nossa iminente para este momento, não. Mais a realidade de um vírus que se dissemina de forma ampla e restrita e que, apesar de predominar em deixar críticos os doentes mais idosos e com mais comorbidades, isso não é uma máxima aplicável 100%. Não só vai pegar idoso com doença grave. Nós temos hoje na UTI muitos doentes jovens gravíssimos. Pois é, e essas variantes, doutor, até que ponto tem chegado lá? A gente ontem teve a notícia de que aqui na Bahia já foi decretada aí a transmissão comunitária da variante do Reino Unido, fala-se de variantes sul-africanas, de outros locais aí. Tem chegado em ambiente hospitalar? Como é que está essa questão? Aqui em Feira a gente ainda não tem diagnosticado efetivamente que o paciente X ou Y foi atingido por uma variante, seja britânica, brasileira, ainda não tem diagnosticado, mas é um risco, só que o risco maior das variantes até então é uma maior transmissibilidade. O vírus já é altamente transmissível e aí você tem variantes que são mais transmissíveis ainda. Essa é a grande preocupação e isso é o que nos faz pensar e querer muito, desejar muito que a vacinação ela seja disseminada de uma forma mais rápida, para que a população seja imunizada também, não só os profissionais de saúde. Bom, e esse toque de recolher que começa amanhã, qual a expectativa que o senhor tem como médico que está na linha de frente em relação a impactos que isso deve gerar para um futuro próximo? Eu acho que assim, Fernando, toda medida restritiva extrema nos preocupa muito enquanto sociedade, porque a economia precisa funcionar, as pessoas se preocupam também com o trabalho, mas veja que é um toque de recolher de 10 da noite às 5 da manhã. E eu acho que é justamente o período onde as festas, onde as aglomerações com exposição, sem uso de máscara, acontecem. Eu sou favorável, eu entendo que muita gente abre uma discussão de que não existem evidências
evidências de que lockdown, toque de recolher, que tem evidência científica de impacto na pandemia, mas eu acho que também existe muito teórico que não sabe o que é a vida real e não sabe o que é a prática. Tem muita gente teorizando sobre isso, assim como eu vejo muitos médicos que não fizeram absolutamente nenhum atendimento de Covid falando como se fossem super especialistas, mas o que eu acho é que neste momento é necessário. Nesse momento eu sou favorável a que as medidas restritivas se imponham para que a gente não chegue no colapso. Ainda não estamos nele, mas se a população continuar se comportando da forma como está, se a demanda continuar crescente como está, nós caminharemos para isso, e isso é o que ninguém quer. Bom, o senhor falou aí da própria questão, a gente falou do tratamento, né, do paciente com Covid, e que infelizmente é uma UTI que há uma mortalidade maior do que a própria UTI convencional. Como é que está o tratamento nesse sentido? O senhor disse, não existem ainda super especialistas porque a doença tem um pouco mais de um ano e aqui no Brasil menos de um ano. Mas como é que já tem um protocolo a ser respeitado? Como é que é esse protocolo? A gente sabe que foi uma doença que infelizmente também foi muito politizada no país, né? Tem gente que é a favor de medicamento tal, é de um lado tal político, é contra o medicamento tal. Quer dizer, a situação, me perdoa até a palavra, é ridícula, né? As pessoas, em vez de ouvir médico, tá querendo ouvir político. E por isso que eu estou perguntando ao médico, porque é realmente o mais importante. Como é que tem sido o protocolo de tratamento desses pacientes? Te agradeço a pergunta, Fernando. Eu sou professor da Escola Baiana de Medicina e uma coisa que eu tenho dito reiteradamente a meus alunos e aos alunos da UF com os quais a gente tem contato dentro do hospital também. A medicina chegou onde ela chegou hoje graças à ciência. E a ciência deve ser respeitada, porque foi ela que nos trouxe aonde estamos. E ciência não se faz com política. Nunca se fez com política. Então, o que nós temos que respeitar é a ciência. É uma doença nova, mas também nunca na história da medicina se buscou tanto conhecimento e se teve acesso a conhecimento de forma rápida e dedicação das equipes de ciência e saúde do mundo inteiro para achar respostas. Hoje, as respostas que temos estão diretamente relacionadas ao tratamento justamente do doente crítico. O doente crítico se beneficia do uso de uma medicação que é o corticoide quando ele demanda oxigênio. Isso já está comprovado. Antibióticos devem ser usados para os pacientes que têm infecções respiratórias associadas à infecção viral que o Covid causa. E isso é muito comum, o doente já chegar para a gente com infecção bacteriana associada à infecção respiratória. Então, para este doente deve ser associado o uso de antibiótico. Para os doentes têm uma tendência a terem eventos trombóticos, como eu disse, alterações da coagulação que levam à formação dos trombos dentro dos vasos e podem levar a eventos de AVC, infarto, TEP, tromboembolismo pulmonar. Então, tudo isso a gente já sabe e a gente já tem protocolo para tratar e para identificar o doente que está em maior risco e prevenir. O que me entristece muito são essas conversas e essas discussões sobre tratamento precoce ou profilaxia, porque esse não existe. Não há nenhuma evidência e o que foi estudado de forma correta, porque assim, toda vez eu tenho um amigo que ele usa uma frase que eu gosto muito: exemplo foi feito para dar certo. Então, eu posso argumentar aqui que não existe evidência científica do tratamento precoce, e aí algum ouvinte ligar e dizer: meu pai tem hipertensão, diabetes e obesidade, tomou ivermectina, hidroxicloroquina e não teve nada. Pronto, exemplo foi feito para dar certo. Para cada um exemplo que alguém me der de alguém que fez o suposto tratamento precoce e ficou bom, eu te dou 100 de pessoas que estão lá na UTI que fizeram o suposto tratamento precoce que não existe e estão lá, gravíssimas, morrendo. Então, exemplo foi feito para dar certo. A gente não tem que se basear, não se constrói ciência, não se faz medicina na base do exemplo, e sim da metodologia científica correta. Os trabalhos científicos que foram feitos com metodologia correta não mostraram nenhuma evidência de benefício. E me parece até pueril, existe uma coisa na metodologia científica que é a teoria da plausibilidade. É plausível, quando a gente parte para estudar se uma droga tem efeito em determinada coisa ou não, você parte da teoria da plausibilidade. É plausível que determinada droga que trata tal doença trate outra? Então tem coisas que são esdrúxulas. Se um remédio para verme matasse esse vírus e impedisse que esse vírus causasse o que ele causa, o mundo ia estar passando pelo que ele está passando. É muito pouco plausível se a gente for pensar com bom senso. Então, e toda vez que isso, e ainda assim, mesmo não sendo plausível, isso foi testado em ambiente científico e não foi comprovado. Portanto, eu sei que tem vários colegas meus defendendo essa bandeira, mas ela para mim é uma bandeira nociva, porque isso também traz aquela nossa discussão anterior aqui sobre a falsa segurança de quem está tomando essas coisas achando que está se tratando e não está se tratando para verme, está se tratando para outras coisas, mas não para Covid.
A cloroquina vai no mesmo caminho? No pior, porque é pior do que os outros, porque os outros não há evidência de benefício. A cloroquina tem evidência de malefício, faz mais mal do que bem. O princípio maior da medicina é primo non nocere, primeiro não cause dano, e eu não posso prescrever uma medicação que causa dano. As pessoas me perguntam às vezes, seus familiares se adoecerem você não vai prescrever? Minha resposta é não, eles não vão usar se depender de mim, eles têm autonomia. Mas da minha prescrição eles não receberão, porque esse tratamento ele não existe e ele é nocivo. É importantíssimo a gente ouvir esse tipo de opinião, que a gente está ouvindo a opinião de quem está na linha de frente, do coordenador da UTI do Clériston, que está com volta e meia com 40 pacientes, hoje 82% dos 40 leitos é para Covid, e de hospital privado também. Eu queria até saber essa situação, né? O senhor também parece que é coordenador da UTI do Unimed, né? Como é que está a situação em ambiente de hospital particular? Segue a mesma questão em relação à própria lotação, doutor? Na nossa realidade lá do Hospital Unimed, e ela se reproduz nos outros hospitais privados, como eu falei, nós temos a terapia intensiva aqui de Feira de Santana, nós somos muito próximos, amigos até, os coordenadores das unidades de terapia intensiva da rede privada, somos muito próximos e trocamos figurinhas todos os dias em relação a essa evolução, trocamos ideias, e a ocupação tem crescido. O que tem nos chamado muito a atenção também é o volume de atendimento nos prontos-socorros. Ontem eu vi um gráfico do atendimento tanto do nosso hospital quanto de outro hospital aqui da rede privada. O coordenador da emergência do EMEC, da Unimed, é o mesmo e é também coordenador administrativo da UTI da Unimed. E a gente discutindo o gráfico ele está apontando para cima, o volume de atendimento. E também as internações têm aumentado. Já está completamente lotado? Não. Os hospitais alternam, tem dias de 60%, 80% de ocupação. Ontem nós tínhamos 80% lá na Unimed, mas aí tinha uma alta, então teríamos mais vagas. Mas essa oscilação também na faixa do risco, na faixa superior, e não naquela faixa da tranquilidade que seria 40%, 50%, 60%. Já passamos dessa faixa um pouco mais tranquila. Bom, o senhor falou que é professor da Faculdade Baiana de Medicina, né? Então, também conhece um pouco do cenário de Salvador, até porque tem muitos colegas e amigos por lá também. Como é que está a situação na capital baiana? Eu digo isso para a gente ter uma sensação a nível até um pouco mais estadual. Estamos falando das duas maiores cidades do estado, né? Tanto em relação a território como a população também. Como é que está a situação por lá? Todos os colegas sinalizando hospitais cheios de doentes muito graves, todos também preocupados com a mortalidade da doença, porque se chega na UTI chega mais grave e morre mais do que na UTI convencional. Não é diferente da nossa. Hospitais tendendo a ficar lotados, todos caminhando para a lotação. Você falou da opinião de quem está na linha de frente. Ontem eu estava fazendo o levantamento dos últimos 6 meses de atendimento de Covid. A nossa estatística dos últimos 6 meses. Nós já atendemos algo em torno de 1.000 doentes, passando pela unidade de terapia intensiva nesse período. E realmente, assim, como eu disse, é um aprendizado muito grande em pouco tempo, somado à vivência prática do dia a dia, à bagagem científica que nós temos recebido para nos atualizarmos e fazermos o que é melhor para os doentes. E é perceptível também, a gente falou há pouco sobre o aprendizado em relação à precaução, a não adoecer, a menor incidência de adoecimento da equipe. Também percebemos em nossas equipes uma capacidade maior de tratar o doente. Nós hoje, por sabermos mais da doença, tratamos melhor do que tratávamos no começo. Quando o doente chegava grave, insuficiência respiratória, nós tratávamos da forma parecida com as doenças que conhecíamos e às vezes o resultado inicial não era bom. Então isso também é perceptível no nosso dia a dia. Pois é, ainda bem, né, que a gente tem também, claro, é uma evolução até natural, né? Cada paciente novo é uma nova experiência. E vai se acumulando. Eu espero que a quantidade até diminua, que não precise mais de ter tanta experiência. Mas com base nisso, né, uma coisa é o que a gente espera, outra coisa é o que se prevê de acordo com o que se está vendo. O que o senhor espera para os próximos dias e meses dessa pandemia aqui em Feira de Santana? Com base em tudo, né? A vacina ainda em quantidade muito pequena, o aumento em número de casos a todo momento, o comportamento da população. O que esperar daqui para frente, doutor? Nós temos uma expectativa de que nos próximos 30, 60 dias ainda mantenhamos esse patamar alto de número de casos, de demanda por leitos. Agora há uma expectativa real de que no segundo semestre a gente comece a respirar. E esse começar a respirar tem a ver com a vacinação um pouco mais disseminada, a população, uma quantidade de gente imunizada maior, e que isso tem um impacto no nosso dia a dia, porque não está fácil, está todo mundo bem cansado. E como você falou, a gente não só tem notícia ruim não, aprendemos, estamos
tratando melhor, estão saindo muitos doentes que têm chegado gravíssimos, e esses doentes saem, é uma alegria pra gente quando a gente consegue tirar um doente da unidade e devolver a família. Nós falamos todos os dias lá na equipe, a gente tem um dos nossos lemas lá, é que todo paciente que está ali, ele é o amor de alguém, então nós queremos devolver essas pessoas para seus amados, e a esperança é de que no segundo semestre nós vivamos tempos melhores, mas é uma esperança com também a ressalva de que, pelo cenário que está traçado, os próximos 2 meses ainda serão de muita dificuldade de volume de pacientes e de leitos ocupados. Quero encerrar essa entrevista, doutor, falando da necessidade da conscientização, né? Acho que o senhor, mais do que ninguém, vai ter propriedade para falar disso, porque acredito que já deve ter visto já deve, ou já tido algum tipo de notícia de paciente que antes tinha um pensamento diferente, de que isolamento não, de que distanciamento não, de que isso daí é besteira, isso daí é culpa da mídia, porque a mídia também leva a culpa várias vezes, viu? A mídia, de acordo com o que muito fala, para o petista, tempo atrás era mídia golpista, agora para o bolsonarista é mídia marrom. A gente a gente também é vilão o tempo inteiro, mas é culpa da mídia, é culpa disso, é culpa da China, é culpa de não sei da onde, e de repente caiu em ambiente hospitalar e viu a realidade da doença. Que tipo até de conselho o senhor daria para a população nesse momento, com base nesses exemplos? Acredito que o senhor deve ter tido alguma notícia de exemplo desse tipo. Eu tenho centenas de exemplos desse tipo, de pacientes que, ao se recuperar, viram pra gente na unidade de terapia intensiva e falam: doutor, eu não respeitava essa doença. Já ouvi de vários, eu achava que realmente era uma gripezinha e agora eu tô aqui sofrendo. E eu tive casos, falei ontem sobre isso com um dos colegas, de pacientes com famílias dentro da unidade de terapia intensiva, o pai e a mãe, 2 irmãos na unidade de terapia intensiva ao mesmo tempo, o pai e o filho, e esses diziam, quando saíam, os que saíram, porque alguns faleceram desse curso, dizendo de que não acreditavam nas medidas restritivas, no isolamento, no distanciamento, e estavam pagando o preço pelas decisões erradas que tomaram. O recado já está dado de forma subliminar. As pessoas não precisam sofrer na pele a perda de um ente querido ou seu próprio adoecimento para terem a consciência do quão grave essa doença é e o quanto ela deve ser respeitada. Não vamos entrar em desespero, vamos seguir com nossas vidas da forma como é possível seguir, mas com um pouco mais de cuidado e de zelo com o próximo, mantendo o uso da máscara, o uso de álcool em gel para limpeza das mãos, ou higienização das mãos, lavando mesmo com água e sabão constantemente, e a distância, o máximo que possível. Eu saí de casa para ir trabalhar, para vir aqui, vocês aqui, mas aqui não tem ninguém a menos de 2 metros um do outro. Isso pronto, tá? Vocês estão trabalhando, estão executando o ofício de vocês, levando notícia, vocês não são vilões. A gente precisa da imprensa para nos manter atualizados, informados, mas com as medidas sendo respeitadas, porque se não forem, o caos pode se instalar e não existe nenhuma vida que não tenha valor, todas têm valor. Tem um quadro que eu gosto muito, um vídeo que rola de vez em quando em rede social, que é um cara sendo entrevistado e um repórter pergunta a ele: quantas vidas seriam aceitáveis de uma multidão serem perdidas numa situação extrema? E o cara fala: não sei, talvez 20 em 1000. Aí o repórter fala: e se as 20 fossem essas? Aí vem a família do cara toda, vem umas 100 pessoas na direção dele. A pessoa começa a chorar e diz: não, nesse caso aqui nenhuma. É uma loteria, amigo. Não dá para você escolher e dizer que você não tô sofrendo porque eu não perdi ninguém, não tem ninguém meu lá, ou eu não adoeci. Não há ninguém isento dessa possibilidade. Portanto, façamos nossa parte e nos ajudem. É importantíssimo isso que ele falou, porque várias vezes eu falei isso aqui, né? Quando a gente tinha aquele discurso de: não, eu só pego os velhinhos. E se for o meu velhinho? E aí, como é que fica a situação? O velhinho do outro pode e o meu não? O meu não. Não é? E o velhinho, o conceito de velhinho mudou tanto, né? Pois é. Hoje em dia, o paciente de 70, 75 anos, rígido, ativo, trabalhando, fazendo tudo. Com mais pique do que os novinhos aí. Meu pai tem 70 anos, 70, e meu pai tem mais pique que muita gente de 20 anos de idade, mas muito mais, sabe? Pra tudo, pra trabalho, pra festa, pra tudo. Não existe, o conceito de idoso mudou bastante. E com certeza o meu idoso não é aceitável nenhum do outro. Não podemos trabalhar com essa ideia. E quem leva a doença para eles, na maioria das vezes, é o mais jovem.
Doutor Lúcio Couto, a gente agradece imensamente a disponibilidade de vir falar conosco. Eu sei que não é fácil. A agenda do senhor está muito, há um ano aí, bem agitada com a Covid, com tudo mais, mas é importante a gente estar realmente ouvindo a palavra dos especialistas, a palavra, eu diria que quem está na linha de frente é super especialista nisso, porque está convivendo diariamente, está tendo novas experiências a todo momento e tem, claro, também esse conhecimento e essa percepção a compartilhar conosco. A gente agradece imensamente, sucesso, espero voltar a falar com o senhor no futuro. Eu acredito que não vai ser tão próximo assim, mas... Notícia boa. Imagina notícia boa, né? De falar, olha, a gente quase não tem paciente aqui, a coisa tá... Mas isso depende de todos nós. Eu acho que a gente precisa preconizar um pouco isso, que isso aconteça. Eu lembro que no começo da pandemia, eu até falei aqui no programa, dei a dica, a gente tem a dica de filme ao sábado, a gente tenta fazer um programa mais cultural no sábado, nem sempre a cidade deixa, mas quando deixa a gente faz. E eu falava que o Netflix me sugeriu, logo quando começou a pandemia, um filme antigo, Epidemia, que tem Morgan Freeman, novinho, inclusive. E eu falava, meu Deus, inimaginável. Pois é, chegamos. Não tá muito diferente do filme, não. Não tá, não. Mas não tá mesmo. Quer dizer, eu assisti isso lá em meados de março, achando que era uma coisa, vamos cuidar para não chegar a esse momento. E chegou, e talvez até pior, porque é uma coisa que dominou, um vírus que dominou o mundo inteiro. Mas muito bom tê-lo aqui, viu? Um agradecimento, muita gratidão por o senhor estar aqui conosco na manhã de hoje. Eu agradeço o espaço, agradeço o convite de Ana e de toda a sua equipe aqui. E sempre que me convidam, eu aproveito o espaço também para enaltecer, valorizar as nossas equipes. As pessoas falam muito dos ventiladores, mas ventilador não funciona sozinho, não. Por trás ali daquele aparelho tem um médico, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, um enfermeiro. E as equipes estão muito dedicadas para salvar vidas. Então, para eles, todo o meu agradecimento e todo o meu enaltecimento dos profissionais, do trabalho e da dedicação. Obrigado pelo espaço e contem comigo. Conversamos então com o Dr. Lúcio Couto, coordenador